Olá, galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de português? Para começar a nossa aula de hoje, na página 98, a gente vai fazer a correção, tá? Lá na lição 7. Então, pega a sua apostila. Lembra que a gente tinha a página 98 para fazer? Então, vamos corrigir. Vocês tinham que achar o caminho correto da mangueira ali só com as palavras com M e com N, certo? Vamos ver se vocês fizeram certo? Então, vamos lá. As palavras eram antena, pintura, ampulheta, certo? Ombro, branco, mundo, tempo, umbigo, anjo e bombeiro. E aí, conseguiram? Sim? Ótimo, maravilha. E embaixo vocês tinham que colocar as palavras que sobraram que tinham o tio, certo? Então tem peão, avião, cão, leão, botão, papelão, pão, feijão e campeão. Ok? Ótimo, então. Então agora a gente vai começar um assunto novo. Na verdade, ele não é tão novo assim, né? Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto, que é a pontuação, tá? Então, peguem a página 44 de vocês para vocês acompanharem, tá? O que é a pontuação, gente? Quando a gente está falando oralmente, a gente consegue se expressar, certo? Ou seja, a gente consegue mudar o tom da entonação conforme é uma surpresa, ou se for uma pergunta, ou se a gente está feliz, ou se a gente está com dúvida, certo? Ou se a gente quer dar uma pausa, né? Mas a gente não vai utilizar pontuação quando a gente está falando. A nossa entonação muda. Por exemplo, se eu falar assim, Gabriela gosta de sorvete. Gabriela gosta de sorvete. Se eu falar assim, ó, Gabriela gosta de sorvete? Tá vendo que eu mudei a entonação? E os pontos, eles servem para isso na nossa língua portuguesa, né, escrita. Então, como que a gente vai conseguir se expressar quando a gente escreve? Pelas pontuações. Por isso que os pontos são tão importantes no nosso dia a dia quando a gente está escrevendo. A gente pode mudar o sentido de uma frase só colocando o ponto errado. Então, tem que cuidar bastante e entender a função de cada pontinho, ok? Para começar lá na número 1, eu vou ler para vocês ali agora a história em quadrinhos, tá? Em que a Mônica conta para a turma quem é a Cuca. E depois eu vou ler uma história sobre a Cuca também. Então, vamos lá? Acompanhem com a prof. A Cuca é uma criatura com cara de jacaré. Jacaré é uma pinóia. Ela tem mais de 1000 anos e todas as noites sai da sua toca, procurando as crianças que não querem dormir. E ela faz isso cantando uma assustadora canção. Kaham! Dorme, nenê, que a Cuca vem pegar. Plaft! Ué, cadê a criança? E cadê? Cadê? Fácil. Então, olha ali. Nesse quadrinho, a gente tem alguns sinais de pontuação que a gente utiliza, né? Um dos sinais que a gente utiliza mais na nossa escrita, quando a gente está escrevendo. Então, a gente tem o ponto de exclamação, que é quando a gente está exclamando algo, ou que a gente gosta muito, que a prof já tinha dito para vocês, ou que a gente não gosta, certo? O ponto de interrogação, que é o nosso ponto de pergunta, ok? As reticências, que são aqueles 3 pontinhos que vocês observem lá no segundo quadradinho. As reticências, elas servem para dar uma continuação, tá? Então, por exemplo, ali, ó, o terceiro quadradinho é uma continuação do segundo, tá? Ou para deixar um suspense no ar. Por exemplo, se eu falasse assim, eu vou embora hoje, mas eu não sei para onde.
Então, eu tô deixando um ar, um suspense, aquelas reticências, certo? Então, a gente viu 3 pontos ali que são bastante usados na língua portuguesa. Antes da gente começar as nossas atividades, da gente fazer as próximas atividades, eu vou ler uma história para vocês bem legal da Cuca, tá? Que se chama Uma Convidada Especial, tá? E eu quero que vocês prestem muita atenção na história, que depois eu vou fazer umas comparações. Então, vamos lá? Uma convidada especial. Maria Clara adorava ouvir histórias da Cuca desde que era bem pequena. Tanto que só pegava no sono com aquela famosa cantiga de ninar. Nana, nenê, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar. Quando cresceu um pouquinho, logo aprendeu a ler as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Suas preferidas eram aquelas em que a Cuca aprontava das suas. A menina se divertia com as artimanhas daquela criatura com cara de jacaré. Um dia, dessas aventuras, numa jabuticabeira do quintal, ouviu uma voz meio ronca chamando seu nome. Maria Clara, Maria Clara. A menina olhou em volta e, como não viu ninguém por ali, voltou para a sua leitura. Então, a voz, agora menos rouca e mais forte, chamou-a de novo. Maria Clara! Ei, garota! Você é ou não é minha fã? Nossa, que susto! A menina mal podia acreditar no que via. A Cuca, em carne, osso e escamas, estava bem à sua frente e com uma cara de poucos amigos. Você é quem eu estou pensando? Claro! Ou você conhece outra pessoa desse tamanho, com essa carinha tão simpática? Disse a Cuca enquanto dava charmosas piscadinhas para a menina. Puxa, é uma honra recebê-la em minha casa. Mas o que atrasa aqui? Primeiro, conhecer uma fã. Afinal, acho que você é a única que conheço. Mas venho também porque fui convidada para o grande baile anual das Cucas espalhadas pelas florestas desconhecidas. Como a lojinha em que vou comprar novos trajes para a festa fica perto daqui e sei que você sempre apreciou minhas histórias, resolvi visitá-la pessoalmente. Maria Clara ficou tão entusiasmada com aquele acontecimento inusitado que resolveu na mesma hora convidá-la para o almoço. A Cuca, empolgada com a ideia, aceitou rapidamente o convite. A menina entrou apressadamente em casa e pediu para a dona Nastácia, sua mãe, sua avó. Vovó, posso trazer uma amiga especial para o almoço? Claro, minha filha. Mas quem é essa amiga tão especial? Quis saber a vovó. É a Cuca. Poxa, que apelido diferente para uma criança, observou a mamãe. Não é apelido não, mamãe, falou a Mariazinha. É a Cuca mesmo. Quer dizer que teremos a Cuca de verdade como convidada com aquela cara de jacaré e tudo mais? Tudo bem para você? Falou a Mariazinha. Claro que sim, afinal não é todo dia que recebemos a Cuca para um almoço. Para falar a verdade, ela ficou um pouco preocupada, pois crescera ouvindo histórias assustadoras da Cuca. Pensava, ainda bem que a Maria Clara está inventando tudo isso. A agitação tomou conta da Mariazinha. Queria saber sobre o almoço, sobre a sobremesa, sobre o quarto de brinquedos, se estava em ordem, se a mesa estava arrumada. Voltou então ao quintal para divertir-se com a Cuca. Elas brincaram, cantaram, leram histórias, falaram sobre tudo e mais um pouco. Até que Neide chamou lá da cozinha. Mariazinha, o almoço está pronto. Antes que entrem na cozinha, a Cuca ainda perguntou. Sabe, estive pensando, será que eu vou assustar sua avó quando... Nem pense nisso, amiga. Já falei com a vovó sobre você e ela não se espantou nem um pouquinho. Venha comigo. Ao entrar na cozinha, acompanhada da amiga, Mariazinha anunciou. Vovó, a Cuca chegou.
A vovó, ao avistar a Cuca em sua cozinha, declarou com o coração disparado: a Cuca chegou! A essa altura, estava de boca aberta, o coração batendo mais rápido que nunca e perguntou, duvidando do que via: a Cuca chegou! O espanto era total. A Cuca, de tão sem graça, ficou sem ter o que fazer. Mariazinha quebrou o silêncio, dizendo: a Cuca chegou! Vamos almoçar? Para falar a verdade, aquele foi um almoço especial, com uma convidada especial. A Mariazinha e a vovó, recuperadas do susto, perceberam o quanto a Cuca era legal quando começaram a ouvir suas histórias. Era tanto blá 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 que a Maria Clara não entendeu muito bem o que ouvia de longe. A avó chamou: Mariazinha, o almoço está pronto. Ué, a menina pensou, o que eu estou fazendo aqui encostada na jabuticabeira? E que livro é esse no meu colo? Ela então correu para a cozinha e perguntou: gente, cadê a Cuca? Cuca, disse a avó. Ué, está nas histórias que você tanto gosta de ler. Mas, vó, ela estava aqui almoçando com a gente, lembra? Ah, netinha, acho que sua imaginação está a todo vapor, hein? Venha, vamos almoçar. Então, essa história, né? Acho que ela estava sonhando, né, gente? Mas tem alguns poréns dentro da história, né, que fazem ela mudar. Então, lembra na parte que ela perguntou, né, a avó, se a Cuca chegou? Então, ó, a Cuca chegou? A Cuca chegou? A Cuca chegou! Tá vendo a diferença na entonação que a prof usa para falar a mesma frase? Então, quando a gente vai falar, a gente usa uma entonação diferente. E quando a gente vai escrever, a gente precisa colocar os pontos, certo? Eles servem para que a gente consiga se expressar de uma melhor maneira, ok? Então, agora, lá, eu quero que vocês observem, tá? Na página 45, o seguinte. Aquele quadrinho ali, ó. O homem do saco já tinha levado antes. Ah! O homem do saco? Percebe que no último balãozinho, o Cascão, ele utilizou 2 pontos juntos, que é o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. O que serve, será, os últimos 2 pontos juntos? Será que alguém tem uma noção? Vão pensando que a gente já vai responder essa. Então, ali, ó, durante a leitura em voz alta, foi possível perceber que as vozes combinaram com o que os personagens estão sentindo com as situações representadas? Eu quero que vocês observem agora a face, o rosto dos personagens. Então, ó, a Mônica, ela tá falando, ó, o homem do saco já tinha levado antes. Ah! Homem do saco? Ó, percebe que o Cascão, ele ficou com uma cara de dúvida, né? Porque ele, ao mesmo tempo que afirma, ele faz uma pergunta. O homem do saco? Certo? A Magali, né? Eles estão gritando ali. Então, tem vários pontos de exclamação. Eles estão exclamando muito, certo? Já a Mônica, ela só utiliza um ponto de exclamação. Então, quer dizer que não é uma enorme exclamação. Então, será que os pontos, eles estão de acordo com a face deles? O que vocês acham? Aí vocês vão responder ali se sim ou se não. E depois vocês vão pegar um lápis colorido, qualquer lápis colorido, tá? E marcar lá nos balões os sinais que deram ao leitor essas indicações, tá? Então, vocês vão lá nos quadrinhos agora, tá? Em todos os quadrinhos, tanto da página 44 quanto da página 45 ali. E vocês vão fazer um círculo, ó, aqui, ó. Um círculo onde estão os pontos. Percebe que a prof colocou de vermelhinho os círculos? Então, no ponto de exclamação, na reticências, no ponto de interrogação, em todos eles vocês vão fazer um círculo, ok? Aqui em cima também. Combinado? Na B, né? Para que, né?
você acha que servem esses sinais de pontuação? Para que a gente usa os sinais de pontuação, gente? Eu quero que vocês pensem. Se a gente não utilizasse os sinais de pontuação, a gente ia conseguir demonstrar emoção na frase ou no texto que a gente quer? O que vocês acham? Eu acho que não, né? Então, para que a gente usa os sinais de pontuação, né? Para dar o quê? Emoção na vida de quem? Do personagem ou da frase, certo? E na 3, os sinais de pontuação têm nomes e usos diferentes. A gente sabe que eles têm, né, um desenho, uma grafia diferente e o nome também. Dependendo da situação em que eles são usados, a gente, né, se é uma frase com pergunta, a gente utiliza interrogação. Se é uma frase exclamativa, exclamação, certo? E agora eu quero que vocês copiem os sinais de pontuação marcados no texto nos lugares corretos. Então, ali a gente tem o ponto de exclamação. Como que é o ponto de exclamação? Então, você vai desenhar ele ali, colocar, né, a grafia. O de interrogação, as reticências, que são os 3 pontinhos, e a vírgula. Combinado? Quem já fez, ótimo. Quem não fez ainda vai dar uma pausa, porque eu quero que vocês corrijam com a prof. E quem já fez, a gente vai corrigir agora. Combinado? Então, ali na número 3, né? A vírgula, como todos sabem, né? É daquela grafia bem pequenininha, não precisa ser enorme. As reticências são os 3 pontinhos. O ponto de interrogação, que é o ponto de pergunta, e o ponto de exclamação. E aí, vocês aí de casa conseguiram fazer? Luiz conseguiu todos os pontos. A Laurinha também. Larinha também. Sofia, Cecília conseguiram? E para que servem os sinais de pontuação, hein? Hein, Julia Heitz? Hein, Giovana? Para que serve? Sim, gente, serve para dar emoção, né? Vida aos personagens. Senão, eles estariam falando uma frase normal, né? Como é que a gente ia saber se fosse uma pergunta? Pois é. E agora, né? Será que a face, o rosto, combinou com a pontuação do quadrinho de cima ali? Combinou, né, gente? Então, eles estão exclamando muito no do meio. Ah! Então, tá certíssimo, né? A Mônica exclamou uma vez, né? E o Cebolinha tava em dúvida ali, né? Homem do saco. Certo? E aí, tudo certo? Conseguiram fazer? Maravilha! Agora é o seguinte, tá? Na página 46, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever abaixo ali de cada quadradinho, tá? Para que você ache o sinal de pontuação, quais foram usados. Então, ali, ó. Cadê? Fácil. O ponto de interrogação é usado para... Para que é usado o ponto de interrogação? Quando eu estou interrogando, para que ele é usado? Lembra? E embaixo, o homem do saco já tinha levado. Antes. Homem do saco? E o ponto de exclamação foi usado para... Para o que o ponto de exclamação foi usado? E na C... Por que você acha que na fala do Cebolinha foram usados os 2 sinais de pontuação diferentes? Lembra que eu perguntei isso lá atrás? Por que foi usado? Será que ele estava com certeza do que ele estava respondendo ou ele estava com dúvida? Hein, galerinha? Hein, Manu? Hein, Rafa? Hein, Luiz? Hein, Miguel? O que vocês acham? Então, agora eu quero que vocês façam de novo para a gente poder corrigir logo em seguida. Ok? Certo? Façam com calma e com atenção e corrijam com a prof. Fazer eu quero que vocês façam sozinhos. Combinado? Então, ali na C, né? Por que você acha que a fala do Cebolinha foi usado nos 2, né? 2 sinais de pontuação? Porque o Cebolinha ele estava surpreso e estava com dúvida do que elas tinham falado, né? Então, por isso que a gente utiliza tanto o ponto de interrogação quanto de exclamação juntos. Na B, o ponto de exclamação foi usado para quê? Ele foi usado porque eles estavam o quê? Admirados, né? Assustados com a história que eles ouviam da Mônica.
Então, por isso que eles utilizaram vários pontos de exclamação. Deixa a prof explicar uma coisa para vocês. Quando a gente coloca ponto de exclamação, se eu colocar, por exemplo, um ponto de exclamação, eu já estou exclamando. Mas se eu colocar vários pontos de exclamação, por exemplo, eu amo bala de goma. Eu amo bala de goma e coloco vários pontos de exclamação. Quer dizer que eu estou exclamando muito, que eu amo muito, tá? Então, quando tem mais de um ponto de exclamação, quer dizer que é mais exclamado, certo? E na A, o ponto de interrogação foi usado para... Para que o ponto de interrogação foi usado, né? Ele foi usado porque o Cascão e a Magali fizeram uma pergunta. Então, o ponto, né, de interrogação foi usado porque eles estavam fazendo uma pergunta. Ok? Deu para entender, gente? Sim? Já entenderam o quanto é importante o ponto de interrogação, de exclamação, ponto final que a gente não viu agora, mas a gente vai ver na próxima aula, certo? Então, lembrem-se que vocês são inteligentes, capazes. Façam as atividades com calma, com atenção, tá? Beijinhos da prof, até a nossa próxima aula e se cuidem!